Nós, na semana passada, iniciamos uma exposição bíblica do livro de Jonas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, o capítulo a ser exposto nessa noite, é o número 2. Nós estamos iniciando. Pode por lá, por favor. Está no ar. Aqui comigo, aqui lá. Eu preciso ligar, né? Se eu não investe, eu vou aprender. Eu vou chegar lá, tá bom? Meus irmãos, nós estamos lendo o capítulo 2 de Jonas. A exposição começou na semana passada. Nós vamos iniciar. Nós vamos ler esse texto daqui a alguns instantes. Enquanto você vai abrindo, eu quero relembrar algumas informações. Esse livro é composto por uma narrativa, o gênero literário dele é esse. Sendo apenas o capítulo 2, que é o capítulo de hoje, como uma adoração. Então ele tem um jeito diferente, nós lemos, ele é uma poesia. Os destinatários desse texto são a nação de Israel, e lembrando que nós estamos falando aqui do reino dividido, a época que nós estamos falando, o contexto histórico é o Segundo Reis, então, Reino do Norte, e também Reino do Sul, Reino do Norte de Israel, Reino do Sul, Judá. Jonas, ele é um profeta, provavelmente da área do Norte, então ele está falando está sendo um instrumento de Deus para o povo também. E esse texto, ele é a primeira menção que nós vemos dentro do Antigo Testamento de uma possível salvação, ou de Deus indo alcançar outros povos que não sejam o povo judeu. Na semana passada, expondo o capítulo 1, nós chegamos ao que a gente chama de uma conclusão, ou de uma grande ideia, do capítulo 1. Essa grande ideia está aqui. A rebeldia do homem não pode parar os planos e ações do Deus de misericórdia em salvar pecadores. Nós percebemos que mesmo a fuga de Jonas, ela não foi meio de impedimento ou de ruptura dos planos de Deus. E por muitas vezes, inclusive essa semana, tanto nos nossos grupos pequenos e algumas pessoas até conversando comigo, eles disseram assim: puxa vida, pastor, eu sou mais parecido com Jonas do que eu imaginava. Quando nós vamos conhecendo as Escrituras, nós vamos percebendo que talvez, se nós estivéssemos na mesma posição de Jonas, nós tomaríamos decisões extremamente semelhantes, ou talvez até iguais. A rebeldia dos nossos corações, e no fato especificamente de Jonas, ela não impediu que Deus intervisse de forma soberana, tanto na natureza quanto nas circunstâncias, até mesmo na salvação daqueles marinheiros que estavam naquele barco onde Jonas estava. Por isso, a gente entende isso, lembrando daquilo que o capítulo 1 afirma: Jonas é um homem em fuga, é um homem que está literalmente fugindo do Senhor. Capítulo 1:2 fala isso, né? Uma depressa a grande cidade de Nínive, prega contra ela, sua maldade subiu até a minha presença. É o que se fala lá. Mas Jonas, ele toma uma rota oposta a isso. Ele foge do Senhor, ele tenta ir para Tarsis. Mas Deus, como diz aqui embaixo do terceiro item, ele vai atrás de Jonas. Eu, conversando com alguns amigos, um deles citou que o Augusto Nicodemos, pregando esse texto, ele fala que Deus, ele literalmente diz respeito ao livro, ele não existe. Deus é que é soberano. Por mais que a gente tente fugir dele, não há nada que você e eu possamos fazer que venha romper com as coisas que Deus está planejando e fazendo através de nós. A passagem que nós vamos estudar essa noite, ela dá exatamente naquele momento onde Jonas ele é jogado no mar por conta dos seus pecados, por conta da sua fuga, da sua rebeldia contra Deus, sabendo que aquele mar revolto, esse provavelmente seria o seu túmulo, provavelmente seria o seu último lar, e daquele sobre o qual ele não poderia sair. A realidade é que muitas vezes os pecados que nós cometemos, eles nos levam a consequências que nós não temos como controlar. E por vezes a consequência dos nossos erros é tão grande que nós literalmente perdemos todas as esperanças. E quem já esteve num leito de um hospital desenganado sabe do que eu estou falando. Quem já esteve envolvido numa situação de vida ou morte sabe do que eu estou falando. Quando você olha para um lado e para o outro, fala assim: provavelmente existe a possibilidade aqui desse ser um dos meus últimos momentos, se não o meu último momento. Às vezes o pecado ou as circunstâncias, que nem sempre são consequência de elas nos levam a momentos como esse. Mas qual é a nossa esperança? Será que temos esperança para momentos como esse? O texto que nós vamos ler nessa noite,
final do capítulo 1, do versículo de número 17, e vai até o final do capítulo 2, no verso de número 10. São 11 versículos que nós vamos ler nesta noite. Literalmente é o capítulo 2 todo. E o último versículo, como eu falei na semana passada, que é uma transição do texto. Nós vamos entrar numa Almeida atualizada. Eu estou colocando aqui também, para você poder acompanhar. Está aqui na tela. Se o projetor, se o computador colaborou. E você passa para mim essa parte que eu estou lendo aqui, por favor? Obrigado. Nós estamos lendo pela Nova Almeida, como eu falei, você pode ler na sua Bíblia também, Úzia, Lífia, nos próximos minutos. Nós vamos dispor esse texto. Palavra do Senhor, capítulo 1, verso 17, até o fim do 2, diz assim a palavra. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Esse tempo, Deus, pedimos-te, pela ação do teu Espírito, ministre aos nossos corações. Que esses próximos minutos sejam minutos de regozijo, mas também de encontro contigo. Talvez nesse exato momento, nesse local, existam pessoas que estão tentando fugir de ti há muito tempo. E talvez, olhando o resultado disso, dor, sofrimento, cheio de morte à volta, desespero, desesperança. Assim como o Senhor agiu com Jonas, ó Deus, trazendo misericórdia e graça, que nessa noite, no meio da pregação da palavra e da ação do teu Espírito em nós, a mesma graça, a mesma misericórdia sejam ao alcance daqueles que precisam. É o nosso pedido, clamando ao Senhor, que o Senhor me use para a glória do teu nome como um instrumento nas tuas mãos. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A grande ideia do capítulo 2, o arrependimento sincero traz ao pecador a chance de cumprir a vontade de Deus. Quando nós estamos falando de um arrependimento, esse arrependimento sincero, como hoje cedo, na escola bíblica, nas cristocências, nós acabamos entrando um pouco nas áreas de arrependimento, pecado, condições, e nós falamos muito sobre essa situação do arrependimento, que não é um sentimento de tristeza ou tristeza pelas consequências dos nossos erros. Ao contrário disso, o arrependimento tem a ver com o coração que se converte, que muda de direção diante das ações daquilo que vivia-se, diante daquilo que Deus nos oferece como nova vida. O arrependimento sincero, ele não apenas nos traz o perdão, mas ele nos traz a oportunidade de um recomeço. E é por isso que quando alguém se arrepende, nós, que talvez tenhamos sido os ofendidos, não podemos, em hipótese alguma, negar o recomeço, a reconexão, o novo caminhar, os primeiros novos passos. Jonas, ele está de frente com a morte.
E o texto do capítulo 1 demonstra que ele não se arrepende. Por quê? Gente, me joga no mar. É assim que vocês vão ter paz. Me joga no mar. Mas Deus usa ou permite ou conduz que ele chegue ao fundo do abismo para não alcançá-lo. O texto bíblico, capítulo 2, versículo de número 1, ele vai nos apontar essa verdade. 1,17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ao contrário do que nós aqui talvez pudéssemos pensar, o mar onde eles estavam era uma condição onde talvez poderiam haver animais predadores. Poderiam haver tubarões ali, que iriam levar Jonas para dentro dos seus ventres, mas aos pedaços, não inteiros são. Às vezes nós achamos que aquilo que está acontecendo sobre nossas vidas é castigo de Deus. Mas quando nós damos passos atrás e olhamos a história toda depois que ela passa, nós percebemos que até determinadas circunstâncias foram meios de Deus nos preservar a vida e nos continuar levando no processo a conhecê-lo e a aceitá-lo. O peixe para Jonas, que a gente vai olhar aqui, como é que um peixe engole Jonas? Ficou vivo, gente. Como pode isso? Que peixe que é esse? Talvez alguns já vão pensar lá como uma baleia. Obviamente, isso é apenas um desenho. É apenas uma ideia. O texto bíblico não afirma que é uma baleia. Não afirma. O texto bíblico não afirma que é um dinossauro. Algumas pessoas apontam que poderia ser um dinossauro que foi preservado para aquele momento. Possibilidade um pouco remota, é possível, Deus pode todas as coisas. Algumas pessoas dizem que peixe era esse. O fato não é o peixe, mas é o que esse peixe faz. Ao invés de Jonas estar sendo sepultado nas profundezas, Deus leva-o ao ventre do peixe para que ele possa conhecer o plano do Senhor. Para que ele tenha tempo e condições de fazer algo que ele não fez enquanto esteve no mar, na parte de cima navegando. Ter condições de voltar atrás e recomeçar a viagem que Deus lhe havia proposto. Mas um grande peixe, pastor, que história é essa? Isso não é possível. Se você quiser, há um livro chamado Strange Than Science. Interessante esse livro, você pode consultar. Ele vai constar a história. Você acha que haveria uma menina pelo tamanho? Tá. Mas o fato é que o texto bíblico não afirma que foi uma baleia. Que peixe é esse? Nós não sabemos. O texto bíblico não afirma que é uma baleia. Mas por que a gente usa baleia com as nossas crianças? Porque a explicação pode ser complicada demais para eles entenderem. E o peixe, uma baleia, é grande o suficiente para eles compreenderem. Talvez, mas eles precisam entender. É apenas um pequeno recurso didático, tá, a baleia? Mas não é uma baleia. O texto bíblico não afirma que seja. O fato é que no ventre desse peixe, e o cerne do texto, ele vai nos apontar para isso, versículos 1 e 2. Jonas, ele tem uma oportunidade que ele não pode perdê-la. Ele literalmente não sabe o que vai acontecer. E entre nós aqui, eu não sei você, mas a sensação de ser engolido por um peixe inteiro não deve ser uma sensação gostosa. Esse peixe não é duplex, não tem ar-condicionado, não tem bancos de couro. Talvez o couro que tem a língua do peixe, mas você já passou, você está no ventre. Você está no estômago do peixe, você está a ponto de ser digerido. Se peixe já cheira mal quando você mexe com ele por dentro e vivo, deve ser algo terrível. Jonas não está excluído das consequências e dor do seu erro, que o seu erro produziu, do seu pecado produziu. E às vezes nós achamos que Deus está nos castigando. Nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Há uma diferença muito grande, o texto bíblico nos aponta que esse peixe, ele não é um meio de destruição. Na verdade, ele é a última oportunidade que Jonas tem para reconciliar-se com Deus, para se arrepender. E se o Senhor quiser, lhe derramar graça e salvação. Mas o ventre do peixe não é um local amigável. As situações, com certeza ele não teria alimento ali dentro, ele não teria água potável,
com certeza ele está em um ambiente tão hostil, tão ruim a ele mesmo, que isso pode ter trazido manchas, problemas, lembre-se, dentro dos nossos estômagos, há tipos de ácidos, que servem para digerir os alimentos, as carnes, inclusive Jonas é feito isso. Então imagine que é possível, nossa pastor, quantos detalhes necessários? Não, é para você entender de fato como deve ter acontecido e como isso é impressionante. Ele deve ter tido até alguns tipos de queimadura na sua pele por conta dos ácidos que estavam no ventre do peixe. A Bíblia afirma isso? Não, a ciência demonstra, e pelo tempo que ele permaneceu, é absolutamente lógico pensar sobre isso. Outra coisa importante, essa situação de dentro do peixe é uma situação onde ele muito provavelmente estava dentro de um tipo de ar viciado, sem luz solar, escuridão total. Ou vocês acham que o peixe tinha LED por dentro? Não, né? Ele tinha um celularzinho de bateria para 3 dias de LED de luz. Não tinha. Todos os sons do lado de fora. Cada vez que o peixe abria a sua boca, mais água entrando. Outros peixes sendo predados por esse peixe. O que esse homem viveu no meio daquele peixe? Por vezes, irmãos, nós achamos que o fundo do poço é para a nossa destruição. Na verdade, o fundo do poço é para que o coração duro seja quebrantado. E essa é uma realidade daqueles que são puros. Muitas vezes o orgulho, a vaidade nos endurece a ponto de que a nossa cabeça não tenha mais aonde bater, de tanta pancada que nós já demos, de tanta cabeçada que já demos nesse mundo. A galo, o sangramento, a dor, a confusão. Isso não é castigo. Isso é meio de Deus. Dos céus e dos mares, Criador de todas as coisas. E nesse momento exato, Jonas clama a um maior e único Deus. O texto bíblico afirma o quê? Na minha busca clamei ao Senhor e Ele, Yahvé, me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Por mais que Jonas estivesse numa situação de total desesperança, e essa é uma realidade, havia esperança para ele? Ele tinha noção de onde ele estava. Ele está no ventre do peixe, não sabendo quanto tempo durará o ar ou durará a sua vida ali dentro. Se aquele peixe por algum momento abrir sua boca e beber água, engolir, ele morre afogado dentro do peixe. Se aquele peixe permanecer ali por dias, ele vai se digerir e vai virar um moço. Morte dolorosa, lenta. Há esperança? No ventre do peixe, ele tem esperança. Ele clama ao Senhor. E o texto bíblico afirma o quê? Ele respondeu. Tu ouviste a minha voz. A esperança para ele foi mais lógica do que qualquer condição racional. E observe, Deus, ele jamais rejeita um coração. Vamos, meu filho. Está lá. Aí, sei que os efeitos estão meio prolongados hoje, vai ser só um, tem 30 efeitos hoje no meu slide. Eu jamais rejeito um coração quebrantado. Romanos 4,18, eu estou pegando pela NVI, essa tradução, eu creio que ela ficou muito conectada ao que nós estamos falando. Quando Paulo está falando sobre Abraão, sobre as promessas que haviam sobre Abraão, o pai da fé, o pai da grande nação, um homem velho, casado com uma mulher que já é velha e também estéril, não havia mais condição deles terem filhos. Deus lhes promete que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Observe o texto bíblico que fala, contra toda a esperança, quer dizer, contra tudo aquilo que é lógico, normal, natural. Ele esperou em algo maior, em esperança, em Deus, em quem tem poder. Ele creu. Por vezes nós estamos em circunstâncias que literalmente não há mais possibilidade qualquer humana que possa resolver.
Seja uma situação familiar, uma questão financeira, seja um problema na saúde, seja um problema de saúde de outras pessoas, seja uma situação de governo, seja uma situação do que for. Por vezes estamos em absolutas sinucas, não há o que fazer. Não há mais esperança. Mas nós temos esperança. Quem tem esperança em Yahvé, no Deus da aliança, no Deus, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus a quem nós cultuamos nessa noite, quem tem esperança nele jamais será frustrado. Nós precisamos reanimar os nossos corações nisso. Por isso, a Escritura aponta para nós essa relação de que não devemos deixar de crer. Deus afirma nos versículos 3 e 4. Jonas continua dizendo: jogaste nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, as tuas ondas, as tuas vagas passavam sobre mim. Eu disse, eu fui expulso. Ele pensa, eu estou recebendo castigo, não há mais condição, não há mais salvação. Contudo, olha a frase dele: olharei de novo para o teu santo templo. Nós estamos num ambiente de Antigo Testamento. Deus, ele habita nesse momento no tabernáculo, no templo. Especificamente a construção desse texto aponta o momento onde o templo já está ali, sendo local de culto e de adoração ao Senhor. Jonas, como profeta, provavelmente visitou o templo do Senhor em alguma outra circunstância. Esteve lá. Ele está agora trazendo à mente aquilo que ele viveu e experimentou. Locais onde ele colocou os pés, locais como o templo, onde ele pôde cultuar o Senhor. E agora, nesse momento, no ventre, no abismo da morte, ele fala: será que um dia eu olharei de novo? Ele merece. Será não? Ele diz: contudo, ao invés agora de ter sido expulso, eu creio que um dia eu olharei de novo para o teu santo templo. Deus não usa o ventre do peixe para a morte. Jonas não faz ideia que os marinheiros foram salvos. Jonas não faz ideia do que aconteceu com aquele barco. Jonas não faz ideia do que está acontecendo na superfície. O seu mundo hoje resume ao vento do peixe. O propósito de Deus não é a morte de Jonas. O propósito de Deus é a restauração. E esse é um ponto que nós precisamos entender, queridos. Porque a disciplina do Senhor, a forma como Deus corrige os seus filhos, ela tem propósitos. Deus não é um senhor no trono jogando raio na cabeça de quem erra. Deus não é um Deus distante, desconectado, com absoluto poder, mas sagaz, ruim. Ao contrário, quando Ele corrige os seus filhos, ou quando Ele entra intervindo na história, Ele faz isso com propósitos de restauração e recomeço de nova vida. O texto bíblico ele vai apresentar algumas expressões como profundidade, ventre do abismo, fundamentos dos montes. Todas essas expressões elas referem-se a uma palavra hebraica chamada Sheol, que tem a ver com sepultura, com o local dos mortos, a morada dos mortos, o local de tormento, a separação de Deus. A disciplina do Senhor é a forma como Ele nos trata. Ele diz: eu fui expulso da presença do Senhor, mas contudo eu vou olhar para o seu santo templo. Deus está no templo naquele momento, e apenas nós vamos poder senti-lo presencialmente enquanto cultuado. Diferente de nós aqui, podemos fechar os olhos em comunidade, falar, enquanto oramos, enquanto estamos cantando, e temos absoluta certeza da presença. Um médico virou para o professor: das duas, uma, a gente dá um choque nele, o coração dele volta, ou a gente espera para ver o que o pessoal da cardiologia resolve. E eu assim, né? Choque? Você quer dizer? Aí eu falei assim: choque? Não deram um choque, a cardiologia me mandou para a UTI para fazer a reversão do quadro de arritmia, por meio de medicação, tipo uma bomba de infusão na medida certa, na quantidade exata, para que o coração pudesse voltar ao ritmo normal. Imaginei que isso fosse ser uma coisa tranquila, que eu dava um remedinho e no máximo no outro dia eu saía. Mas uma UTI é um local onde você começa a ponderar muitas coisas.
Na primeira noite daquela UTI, mais ou menos uns 8 metros de mim, tinha um senhor, numa situação de saúde muito difícil. Ele teve uma parada por volta das 2 horas da madrugada. Foram feitas todas as manobras para tentar trazê-lo e ele faleceu na noite. E você começa a ponderar a vida de uma forma um pouco diferente. Porque lá no fundo vem aquela pergunta: será para você estar aqui? Na terça-feira, uma segunda-feira, então de segunda para terça, esse é o principal acontecimento. Na terça-feira, fim da tarde, visitas. Catiane e meu pai chegando lá na UTI e eu esperando ter boas notícias junto com isso, porque o médico não havia falado comigo. Quando eles chegaram, o médico chegou, a assistente social chegou junto, eu estava achando um pouco estranho, mas tudo bem. E a fala foi: ele não teve qualquer reversão, não há previsão de alta ainda. Caso dele mais grave, se você fez essa cara, imagina aí na cama ouvindo isso. Para quem é da área, isso pode ser absolutamente comum. Para quem não é, a gente pensa. E aquele foi o primeiro momento que eu pensei: será que eu vou ver a minha filha crescer? Será que eu não vou poder celebrar meus 15 anos de casamento? Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, medalha gorda? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou poder carregar meus irmãos de colo? Será que eu não vou poder continuar a pastorear aqueles irmãos que eu amo? Será que eu não vou conseguir ver os sonhos que eu gostaria? Será? E por vezes, em momentos como esse, a gente pode achar que aquela cama, aquele leito, aquele hospital, eles são nosso último local. Poderia haver piora, houve melhora, pela graça de Deus, senão o Nanda estaria aqui 2 anos depois. E graças a Deus eu pude sair de lá, os melhores fizeram efeito. Mas eu fiquei me perguntando por que eu estive naquela UTI por 5 dias praticamente. Depois de ter vivido o que eu vivi ali, eu entendi o porquê Deus me colocou naquela UTI. Nós estávamos vivendo um momento pós-Covid, início de 2022. Havia diversas pessoas, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que estavam ali, que tinham entrado num ritmo tão frenético e tão maluco. Havia a maioria dos médicos e enfermeiros que me atenderam eram cristãos que estavam desviados fora da igreja há mais de 2 anos. Muitos deles, quando souberam que eu era pastor, eu fui uma novidade, pastor empregado numa UTI. Quando chegava à noite, 11 horas da noite, sempre vinha alguém me ver. Deixa eu ver como é que estão os sinais. Está tudo bem? O senhor, tudo bem? Tranquilo. O senhor está com sono? Não. Você pode falar comigo? Claro. Chefes de UTI, fisioterapeutas, enfermeiros, cuidando de gente e absoluto desespero e esperança. Eu compartilhei do Evangelho com 18 pessoas em 5 dias que estavam presos nas UTIs, que não iriam de forma alguma procurar auxílio no final. Às vezes a situação que você vive não é para sua mente, mas é para Deus te usar a mim. Sua casa não é um hospício ou uma tragédia. Vamos dar para a luz de Cristo através da sua vida. Seu trabalho ele não deve ser um local suportável, mas ele deve ser profissional para que você viva o Evangelho ali. Todas as vezes achamos que a morte está à nossa volta, e ela até está. Mas quem controla todos os passos dela é o Senhor você. E enquanto não for o seu dia, como diz o famoso pastor, enquanto não for sua ceia, você deve continuar. Nós precisamos compreender, queridos, quando nós clamamos ao Senhor,
Ele nos ouve. Lamentações 3, 21 afirma o quê? Essa parte aqui do grito. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se hoje o sofrimento e a dor estão à sua volta, traga à mente aquilo que nos aguarda na eternidade. Já não haverá mais choro, já não haverá mais morte, nem dor, a antiga ordem já passou. Tudo se fez novo, novos céus, nova terra, vida eterna com o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas Ele não é o Deus que nos promete tudo isso só lá na frente. Ele é o mesmo Deus e Jesus afirma isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso Salvador não é distante, não é desconectado, não é alguém que não está nem aí. Ao contrário, Ele é presente, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Seja no ventre de um peixe, seja dentro de um carro trabalhando, seja numa sala de aula, alguma firma, diante de uma máquina, seja conversando com pessoas em um escritório, não importa. Não importa o tamanho do seu sofrimento, não é que ele não tenha validade, mas diante daquilo que Deus é, Ele nos dá todas as coisas para que sigamos em frente. Jonas creu que Deus estava ouvindo sua oração. Creia, mesmo que você não veja coisas nesse exato momento. Creia que Deus ouve a sua oração quando você pede a Ele, quando você crê nele e descansa. Deus está disposto, está aberto, pronto a ouvir as orações de quem se lembra dele, de quem busca. Quando dentro de mim esclarecer a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Lembre-se do Senhor. Não procure outras alternativas. Lembre-se do Senhor. Os 3 últimos versos aqui, versículo 9, 8 e 9, e essa palavra. Jonas faz uma afirmação no livro de Salmos, e várias dessas afirmações que ele fez aqui estão baseadas no livro de Salmos. Ele afirma o seguinte: os que agora unidos vamos abandonam aquele que quiser misericordioso. Uma das coisas que mais me deixa preocupado, mas ao mesmo tempo enche o meu coração de compaixão e misericórdia, porque aquela pessoa não me entendeu. É quando nós vemos pessoas levantando gratidão a falsos deuses por algo que só Deus poderia fazer. Eu lembro muito bem aqui, por favor, não foi uma crítica a qualquer religião, mas um entendimento de que pessoas dão valor e glória a coisas que não são Deus. E só Deus tem poder sobre a vida e a morte. Pessoas, quando recebem livramentos de morte ou curas miraculosas, coisas que só Deus poderia fazer, quero agradecer a fulano de tal pela bênção recebida em várias na cidade, outdoors. Pessoas que vão pagar votos, talvez, a outros ídolos, a outros tipos de Deus, por algo que só Deus faz. Só Deus tem poder. Não. Os que adoram ídolos, eles abandonam, eles rejeitam quem teve misericórdia sobre eles. Por mais que seja ignorância, eles precisam de instrução, de entendimento. Eles precisam de clareza. Mas Jonas afirma que com voz de agradecimento, ele oferecerá, ou te oferecerei, Senhor, sacrifício. O que eu prometi, cumprirei. Senhor, só me pediu aos levitas. Eu não quero não. Mas minha oferta, meu sacrifício ao Senhor é o mesmo que eles me matem. Eu cumprirei aquilo que o Senhor pediu. E ele termina com uma afirmação fenomenal. A salvação pertence ao Senhor. Não apenas sobre os inimigos, mas sobre ele mesmo. No fundo do mar, no ventre do peixe. Idolatria, gente, desprezo a misericórdia de Deus. Mas Jonas agradece a Deus de forma a sacrificar, se oferecesse ao Senhor para cumprir o seu voto. Por isso, final do texto, o Senhor falou ao peixe e se comunicou Jonas na terra. Lembrando de uma coisa importante, quando nós vimos semana passada que Jonas foi vomitado pelo peixe na terra,
Nós olhamos aquele mapa, se você lembrar, Jonas não foi vomitado em Nínive, tá? Nínive, se ele foi levado de volta onde ele saiu, Nínive estava a entre 800 a 1000 quilômetros onde ele deveria ir. E Jonas não saiu de terra gravada e Bíblia na mão para caminho. Ele saiu cheirando peixe. Imagina que cheiro de peixe. Se o camarada 3 dias sem banho já não cheira bem, 3 dias sem banho na barriga com peixe, é melhor a gente parar com as nossas imaginações. Não tem desodorante que resolve. Se lavar com solução ainda vai cheirar mal. O fato é que tanto no período que ele esteve no ventre do peixe, quanto ao momento em que ele foi vomitado sobre a terra para ir para Nínive, mais uma vez Deus exerceu sobre ele misericórdia e agora o quê? Tempo. Tempo para quê? Acertar a cabeça de Deus. Acertar o coração com o Senhor. Talvez você esteja vivendo situações na sua vida e exatamente hoje é o momento onde você está compreendendo que o que você está passando é o tempo. Tempo, irmãos, é instrumento de Deus para trabalhar o coração do ser humano. Não perca a oportunidade de ser moldado. Não perca a oportunidade de ser trabalhado por Deus. Todo dia é uma nova oportunidade. Toda situação é um novo momento. Jonas precisa cumprir com o seu voto? Com certeza. Mas ele experimenta mais uma vez a salvação do Senhor. Ele experimenta o livramento do Senhor. E essa salvação é a resposta de Deus ao coração que se arrepende. Talvez existam pecados na sua vida que estão acabando com você. Estão te levando à destruição do seu corpo, dos seus sonhos, da sua mente, da sua família. Deus hoje nos oferece a oportunidade de olhar para Ele com esperança. Porque Ele é o único Deus poderoso. Vamos crer no único Deus poderoso que muda a história. E do ventre do peixe, Ele é levado a cumprir os propósitos do Senhor. Nós concluímos relembrando na semana passada a nossa grande ideia de que a rebeldia do homem não pode parar os planos e ações de Deus, do Deus de misericórdia e salvar pecadores. No meio em que se desesperam, podemos clamar ao Senhor. Se há coisas que te deixam desesperançoso, se há situações difíceis, clame, não reclame. Peça e será dado. Ore em confiança, você será ouvido. Eu jamais rejeito o coração quebrantado. Jamais. Quebrantamento é um passo em direção a Deus. Nós precisamos ter esperança sempre com Deus, em todo tempo e circunstância. Mas Deus ele também usa a disciplina como forma para nos tratar. E é nesses momentos que nós temos que trazer à mente aquilo que nos traz a esperança. Porque a salvação de Deus é a resposta ao coração do que se arrepende e crê no único e poderoso Deus. Qual é a conclusão para nós, então, final? Grande ideia do capítulo 2. Se o computador deixar. Mais um. Mais um. Mais um. Vai lá. Foi. Esse nosso computador vai se converter para tudo. Se não se arrepender, nós vamos ter que reconfigurar. O arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno, ele traz ao pecador a chance de cumprir a vontade de Deus. Jonas teve uma segunda oportunidade. Será que nós temos dado oportunidades àqueles que erram conosco? Porque é dessa forma que o Senhor nos trata. E espera que nós também tratemos uns aos outros. 2 Samuel 22, versículo 7. Texto que eu soube que os jovens, inclusive, trabalharam ontem. Não foi? 2 Samuel? Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro a Deus. No seu tempo, Ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Pastor, a minha vida é tão torta. Deus não está preocupado comigo, não. Lucas 5,32, Jesus afirma:
Eu não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Se você se considera o pior dos pecadores, eu quero dizer para você uma coisa. Bem-vindo ao clube. Não há ninguém aqui mesmo. Até os salvos hoje estão com outra condição, mas antes de terem sido alcançados, mesma condição sua, eu não sou melhor do que você. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Diante de Deus, todos nós estamos debaixo da necessidade de misericórdia nossa. Todos nós. Por isso, se hoje você ouve a voz do Senhor, se hoje o Senhor me chama, seja para começar a vida com Ele, ou para se reaproximar dele, não endurece o coração. O arrependimento genuíno é o único caminho de levar a vida eterna de Jesus. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Arrepender-se não é ficar triste, é mudar de direção. Se você andava por esse caminho, a conversão é exatamente você começar a andar do outro jeito para o outro lado. Dia a dia, todo dia. Cristo não se tem o coração quebrantado. E se hoje o seu coração se arrepende e se quebranta, Ele está de braços abertos para que você receba a graça e o perdão que está em Cristo Jesus. Quero chamar você a fechar os seus olhos e a orar neste momento. Não por outra pessoa, mas por si mesmo. Orar ao Senhor, pedindo, falando: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho feito tantas coisas que me distanciam de Ti. Pai, tenha misericórdia de mim. A vida que eu tenho vivido talvez seja como esse grande peixe. Talvez a última oportunidade. Pai, tenha misericórdia de mim. Ouça o meu clamor. Olha meu coração, Senhor. Veja se há de fato arrependimento. Perdoa-me mediante a tua bondade misericordiosa. A tua graça abundante. Fala no Senhor. Tenho certeza que Ele vai abençoar a coração.